Hello guys, welcome back, bem-vindos de volta a todo mundo aí que está me acompanhando. Pessoal, hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre o futuro. É uma dúvida muito recorrente, eu vejo muita gente me perguntando a respeito disso, alunos interessados em aprender inglês de forma geral. Por quê? Dentro do português, a gente trabalha com o futuro de uma forma um pouquinho diferente. A gente tem talvez uma forma um pouquinho mais formal e um pouquinho mais informal, mas a gente não tem tanta diferença, por exemplo, de quando você quer falar algo que você tem certeza que vai acontecer, sobre algo que você tem um pouco de dúvida. O futuro, no português, ele é usado de forma muito semelhante um do outro. Então, o máximo que você diferencia, às vezes, é um tipo, eu voltarei ou eu vou voltar, mas isso não muda tanto o sentido da frase. Mas no inglês, a gente tem duas formas de trabalhar com o futuro. A primeira é o going to e a segunda é o will. Ou vice-versa, will e going to, whatever. Isso aí não faz diferença. O ponto é, esses usos são um pouquinho diferentes entre si. Ambos falam de futuro, só que cada um tem uma peculiaridade. E é isso que a gente vai estudar aqui hoje. Então, let's go! Vamos entender como que a gente pode trabalhar com esses conceitos aqui. Vamos começar então entendendo o que é o going to e como que eu posso utilizar o going to. Então, um dos usos que a gente tem, o primeiro uso que eu vou destacar aqui, é o uso do going to para algo que eu já me decidi. Vamos supor que eu tenha algo a fazer e eu já sei o que eu quero fazer ou o que eu vou fazer. Se eu já tomei essa decisão e é uma decisão que eu vou fazer no futuro, algo que eu farei ainda, eu posso usar o going to para me referir a isso. Então, olha só, eu fiz um exemplo aqui com várias frases usando o going to para a gente entender. Today, I am going to drive my new motorcycle, then I am going to call my best friend, and finally, I am going to read my favorite novel. Então aqui a gente tem o conceito do I am going to, que é para algo que eu já me decidi. Vamos supor, eu estou no início do dia ali. Então imagina essa moça aqui pensando, então isso aqui é o que eu vou fazer ao longo do meu dia. Então eu já me decidi, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dirigir a minha moto nova, daí eu vou ligar para o meu amigo, e aí eu vou ler minha novel favorita. Então, em inglês, esses conceitos são uma coisa que eu já me decidi, algo que eu já quero fazer e eu já estabeleci isso como o futuro do meu dia. Então, o going to encaixa melhor nessa situação. Por quê? Na hora que eu falar com uma pessoa de algo que eu tenho, ou que eu já tenho certeza, ou que eu já me decidi, o conceito do going to para o inglês faz mais sentido. Alright? Então, um ponto importante sobre going to. Ele precisa do verbo to be. Ok? Então, eu tenho que ter o verbo to be para poder fazer o uso dessa estrutura. E aí, a gente tem que se atentar a uma coisa. Como o to be é variável de uma pessoa para outra, na hora de fazer para outras pessoas, eu tenho que fazer a modificação. Então, por exemplo, I am going to. He is going to. They are going to, e por aí vai, ok? Então, o verbo to be de cada frase, ele é variável, alright? Então, I am, he is, they are, and so on. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre o verbo to be aqui, então se vocês tiverem dúvida é só voltar um pouquinho no canal, lá tá nos primeiros vídeos que eu postei, ok? Então, o conceito do verbo to be novamente aparecendo. Lembra que quando eu falei, eu expliquei sobre o verbo to be, eu falei, ó, galera, por que a gente estuda o to be tanto tempo quando você vai na escola ou algo assim? Porque além dele ser o verbo ser ou estar, ele é usado, ele é uma das partes que você aplica em várias regras do inglês. Então, ele é base para muita coisa. Por exemplo, o futuro, ele é utilizado também. Inclusive, o will é a modificação do to be no futuro. A gente vai ver já já, ok? Então, did you understand? Entenderam a ideia? Se eu quero falar de algo que eu já me decidi, que eu já sei que eu quero fazer, eu posso optar por usar o going to para fazer essa frase, ok? E aí sempre observem para quem a gente está falando para saber qual o to be correto de cada frase. Let's move on. Vamos ver um outro uso que a gente pode ter para o going to. Olha que legal. Eu também posso usar o going to para uma situação em que agora, nesse momento, me faz acreditar que aquilo vai acontecer. Então a situação desse momento me faz acreditar que tal coisa vai acontecer no futuro. Eu não tenho certeza absoluta daquilo, mas é uma evidência no presente sobre algo que vai acontecer no futuro. Então eu posso dar ele como uma predição, é algo que tipo
não é certo, porém me dá a entender que aquilo vai acontecer. Então eu trouxe dois exemplos para vocês aqui. Ó. A primeira, look at those black clouds, it's going to rain. Então imagina que você está fora lá de casa, aí você olha pro céu e vê aquele monte de nuvem. Geralmente aquele monte de nuvem junta, as nuvens mais escuras, elas dão um indício de chuva. Então isso é uma predição que tem uma evidência. A gente sabe que a maioria das vezes vai chover. Então você pode usar o going to para esse tipo de frase. Vai chover, it's going to rain. Você tem certeza? Não, mas você tem algo que te dá uma evidência disso. A mesma coisa para essa moça aqui, ó. She's pregnant. She's going to have a baby. Se uma pessoa está grávida, a gente imagina que ela vai ganhar uma criança, ela vai ganhar um neném. Então, é uma predição também com base em uma evidência do presente. Então, going to também é bem usado nesse contexto, ok? Então, leiam essas frases comigo. E aí repitam para praticar a pronúncia. Look at those black clouds. It's going to rain. Segunda frase. She's pregnant. She's going to have a baby. Alright? Então, são as duas frases desse exemplo. Então, quando você tiver algo no presente que te indica que tal coisa vai acontecer no futuro, você pode falar desse futuro usando going to. Alright? Apesar dele não dar uma ideia 100% de certeza, ele te dá uma evidência de que aquilo vai acontecer. Ok? Então esses são os dois usos principais do going to. Então, geralmente ele vai associar mais um pouco da ideia de certeza para algo que você quer falar no futuro, e ele também pode ser usado para falar de coisas que você já se decidiu. Então, eu vou fazer tal coisa, eu vou sair e vou para tal lugar. Então você pode usar futuro com o going to nesse caso. Ok? Agora vamos para o will, que também é importante a gente saber diferenciar um do outro. Então, o will, inicialmente, vamos entender o que é o will. A gente estudou o verbo to be, certo? No inglês, o will, ele nada mais é do que o futuro do próprio to be. Ok? Então, futuro do to be. No inglês, eu posso utilizar ele dessa forma. I am, presente. I will, futuro. Então, I am, eu sou ou eu estou. I will, eu serei ou eu estarei. Ok? Então, a gente pode usar nesse conceito. Sou ou estou, serei ou estarei. Agora, um ponto legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O will não sofre alteração de uma pessoa para outra. O que significa que I am, he is, they are, no futuro vão ficar I will, he will, they will. Olha que maravilha, eu não preciso ficar me preocupando em trocar o to be quando eu falo do futuro. Ele é igual para todo mundo. I will, he will, she will, it will, we will, you will e they will. Ele fica igual para todos, alright? E aí, qual que é a principal diferença do will para o going to? Primeira coisa, o will ele pode ser usado para você citar uma decisão que você não planejou ainda. Diferente do going to, que a gente viu que você planejou, você decidiu o que você vai fazer ao longo do dia, aí você usa o going to para falar daquela sequência de ações que você vai fazer. O will não, ele é uma decisão mais de momento. Então vamos supor, eu fiz alguma coisa e aí eu me decidi que eu vou fazer tal coisa agora, nesse momento. Ao invés do going to, eu vou optar pelo will para fazer essa frase. Então olha só, vamos ver os exemplos das frases aqui. Ó. I left the door open. I will close it right now. Então, eu deixei a porta aberta. Eu vou fechá-la agora, ou eu vou fechá-la neste momento. Aí, essa decisão eu acabei de tomar, eu acabei de entrar ali e aí eu deixei aquela porta aberta. Eu vou lá e vou fechar a porta. Então não foi algo que eu pensei, que eu analisei, que eu decidi. Não, acabei de ver ali, tomei a decisão, will. Alright? I will close. A gente pode traduzir isso como eu vou fechar ou eu fecharei. Lembrando que no português você tem as duas opções. No inglês, o will ele é traduzido dessas duas formas também. Então, ele é o auxiliar do verbo principal. O verbo principal é o close, por isso que eu destaquei ele com esse tracinho. Esse é o verbo principal da frase. O will é o auxiliar. Ele está me dando a ideia do futuro aqui na frase. Então, eu vou usar desse jeito, ok? Agora vamos ver uma outra situação. Eu estou num restaurante. Aí o garçom chega e me pergunta, What would you like to drink? Aí eu vou tomar a decisão ali agora. Acabei de pegar o cardápio, estou olhando ali e falar, ok. I will have a cup of coffee, please. Então acabei de me decidir. Ele me pergunta, o que você vai querer beber? Eu vou querer uma xícara de café. Ou eu vou
preferir uma xícara de café. Esse I will have, ele é traduzido quase como uma expressão, porque o have é do verbo ter, né? Então, se eu fosse traduzir isso aqui como eu vou ter uma xícara de café, vai ficar muito estranho. Então, lembre-se que nesse tipo de situação, eu vou ter que analisar qual é a melhor forma de usar na minha língua a tradução para essa frase. A ideia é que tem que permanecer. Lembrem-se que quando eu falo de uma língua estrangeira, o importante é como eu chego com a mensagem que eu quero passar. A mensagem que eu quero passar é: eu estou ali no momento decidindo o que eu quero beber e eu me decidi por uma xícara de café. Como que eu vou trazer isso para a minha língua? Da forma que encaixa melhor. Então, eu vou querer uma xícara de café, eu vou beber uma xícara de café, eu vou pedir uma xícara de café. Tá tudo ali coladinho, parecido, sabe? Então você pega esse conceito, analisa a melhor forma de colocar isso na frase e traduz. Então o ponto é: I will have está sendo usado para uma decisão que eu acabei de tomar. Acabei de me decidir aqui, eu quero uma xícara de café. Will. Right? Um outro exemplo. Então aqui a gente tem a frase: Did you call Sue? No, I forgot it. I will call her tonight. Então a pessoa pergunta: você ligou para a Sue? Aí você fala: não, eu esqueci. Eu vou ligar para ela esta noite. Então a pessoa te perguntou e você não estava nem lembrando que você tinha que ligar para a Sue. Aí você fala: nossa, eu esqueci, vou ligar para ela hoje à noite. Acabei de me decidir, porque eu nem lembrava que eu não tinha ligado para ela, que eu tinha que ter ligado para ela mais cedo. Então, decisões no momento da fala. Ok? Esse é um dos usos que a gente tem para o will, então. Para tomar decisão no momento, você pode usar o will, ele encaixa melhor nessa situação. Alright? Vamos para o próximo então. Let's see. Agora, a gente tem um uso também do will para estabelecer uma decisão, uma opinião pessoal sobre alguma coisa. Então eu trouxe dois modelos de frase para a gente ver aqui. Ó. I am hungry. I think I will have a sandwich. Eu estou com fome. Eu acho que eu vou comer um sanduíche. Então a pessoa bateu a fome ali na pessoa agora. Então ela acabou de sentir que ela está com fome, ela tomou a decisão de comer um sanduíche. Na decisão do momento, ela pode utilizar o will. Agora, vamos supor que ela tinha várias opções ali. Aí ela tinha um hambúrguer, ela tinha um sanduíche, ela tinha uma fruta em milkshake, e aí ela decidiu por comer o sanduíche. Eu vou usar o will no sentido de opinião pessoal. Então, eu acho que eu vou querer um sanduíche. Então, nesse caso, reparem que ele vem com o verbo think, que significa pensar ou achar. Então, eu acho ou eu penso, no caso aqui fica melhor com achar no português, né? Eu acho que eu vou comer um sanduíche. Então, ele está dando uma opinião pessoal quanto ao gosto dele com relação àquela comida ali. Ok? Outro exemplo. I don't think I will go out tonight. I am too tired. Então, a pessoa está dizendo: nossa, eu acho que eu não vou sair hoje à noite. Eu estou muito cansado. Então, ele está analisando a situação e por uma decisão pessoal dele, por uma opinião que ele acha que ele está cansado demais para fazer isso, ele vai usar o I don't think I will go out tonight. Eu acho que eu não vou sair hoje à noite. Ok? Então, o will novamente sendo usado como um auxiliar. Ó. Will have, will go. Ele sempre é seguido de um verbo. Ok? Aqui, só para poder esclarecer o uso do have, a gente pode usar o have para substituir o verbo eat e drink. Então, quando eu falo, por exemplo, igual, vamos voltar no exemplo anterior aqui, ó. Quando eu falei I will have a cup of coffee, eu posso usar isso como se fosse eu vou beber uma xícara de café. Right? Então, esse have aqui está substituindo o verbo drink. Já aqui, ele está substituindo o verbo eat. No inglês é muito comum a gente usar o have para falar de refeição. Você pode usar isso até para falar da refeição inteira. Por exemplo, have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch, almoçar. Então, você está falando da refeição como um todo, não só de uma única comida. Então, é outro uso que a gente tem. Ok? Agora, a gente tem outros 3 pontos em que a gente também pode usar o will. Deem uma olhada aqui comigo, ó. Eu posso usar para ofertas, promessas e predições. Vamos entender o uso do will em cada uma dessas situações. Em uma oferta, vamos supor que você precisa de fazer o seu exercício de casa, o seu homework. Aí eu chego e falo, ó, don't worry, I will help you with your homework. Não se preocupe, eu vou te ajudar com o seu dever de casa. Eu estou oferecendo uma ajuda. Então o will pode ser usado para ofertas. Estou oferecendo ajuda, estou oferecendo comida, estou oferecendo alguma coisa. Ok? Em uma promessa, olha a frase. I will love you forever. Eu vou te amar para sempre. Promessa. I will be here tomorrow. Eu vou estar aqui amanhã. Promessa. Ok? E em caso de predição, o will também encaixa bem. Olha só. You will be rich. Você será rico. Ou você vai ser rico.
olha só, quero até chamar a atenção para o uso desse be aqui, ó. Lembra que eu acabei de comentar que o will precisa de um verbo para fazer sentido? Então, will help, will love, will be. Caso o verbo da minha frase seja o próprio verbo to be, eu tenho que repetir o verbo to be. Então, o will é um verbo to be e aí eu trago de novo o verbo be para fazer a frase junto com ele. Porque o will sozinho, ele não vai fazer sentido. I will rich, eu vou rico? Não, eu vou ser, você vai ser. Ou eu vou estar, você vai estar, ok? Então eu preciso do will e depois dele sempre colocar um verbo. E o verbo sempre vem na forma básica, que a gente chama de infinitivo. Então ele não precisa do to entre ele e o próximo verbo, então o will não precisa do to aqui. A maioria das vezes que a gente vê o to, né? I like to go, I want to sleep, I prefer to study. Mas no caso do will eu não preciso pôr o to, então ele vem direto. E ele precisa sempre ter um verbo acompanhando ele para fazer sentido, ok? Igual o going to também, por exemplo, I'm going to sleep, I'm going to work. Muito comum a gente ver a frase I'm going to go, no português fica super estranho, né? Eu vou ir, I'm going to go. Mas a gente pode ter esse estilo também. Então, vou até escrever aqui, ó. Por exemplo, I'm going to go. Eu vou ir, se a gente fosse traduzir literalmente. Ou no português mais correto seria eu irei, ok? Então, a gente pode utilizar essas estruturas aí de forma geral para trabalhar com o caso do will, com ofertas, promessas e predições, ok? Então, vamos voltar rapidinho para a gente revisar os usos. Olha só, o uso então do going to, quando eu quiser falar sobre algo que eu já me decidi. Então, tomei decisões ali antes do dia começar ou antes de eu fazer alguma coisa, eu posso usar o going to para falar sobre essas atividades que eu já estabeleci para o meu dia. O segundo uso dele é para falar sobre uma situação do futuro que eu tenho uma evidência no presente, algo que eu acho que vai acontecer porque eu tenho algo que me dá uma base ali, uma evidência para que tal coisa realmente aconteça. Já no caso do will, eu vou usar para falar de decisões que eu tomei naquele momento, não é uma decisão pré-determinada, não é algo pré-definido, então eu defini ali, eu escolhi ali will. Também posso utilizar ele para expressar opinião pessoal, então quando eu falo que eu prefiro tal coisa, ou que eu acho que tal coisa é melhor, ou tal coisa é pior, eu posso usar o will para esse molde de frase também. E o último são os casos de eu querer alguma oferta, ofertar alguma coisa, então no caso do will para ofertas, o will também pode ser usado para promessas e, não é menos importante, para predições. Agora, essa predição aqui, diferente daquela predição do going to, eu não tenho um embasamento. Por exemplo, eu chego numa pessoa e a pessoa fala comigo que você vai ser rico. Com que base que ela falou isso? A não ser que ela tenha alguma base, sei lá, tipo, seu pai é dono de uma multinacional. Aí beleza. Aí eu não vou nem usar o will, eu vou falar you are going to be rich. Ou então você ganhou na Mega Sena, você acabou de ver ali. Aí a pessoa pode falar you are going to be rich, porque eu tenho uma base para isso. Agora, se eu não tenho uma base, se é uma predição sem nenhuma coisa que me evidencia isso, aí eu vou optar pelo will, ok? Lembrando que ambas são futuro, então a gente pode utilizar as duas no molde de futuro, cada uma com a sua peculiaridade. Alright? Então são esses os conceitos de hoje, guys. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o uso do going to e do will, podem comentar aqui também, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Se tiver alguma opção de tema que vocês queiram que eu traga aqui no próximo vídeo, também comenta aí, deixa um joinha, alright? E esse vídeo também vai estar no Insta, então se vocês tiverem alguma dúvida aqui com relação ao uso do going to, podem comentar aqui também, beleza? Então eu estou tentando alimentar as duas plataformas aí simultaneamente para atingir mais pessoas, porque às vezes tem gente que consegue acessar só pelo Insta, tem outras pessoas que conseguem só pelo YouTube, então eu estou postando nas duas redes sociais simultaneamente. Então, precisando, chamem aí para tirar dúvidas, para sugerir temas, ok? E no mais é isso, guys. Your English teacher talking here. Thank you for coming. Então, muito obrigado por virem. Espero vê-los aí no próximo vídeo, ok? Fiquem antenados porque eu sempre vou avisar com antecedência aí quando que eu vou postar, tá bom? Thank you, guys. See you.